O Criciúma confirmou nessa quinta-feira a chegada do atacante Silvinho, jogador de 31 anos, que já vai para sua terceira passagem com a camisa do Criciúma. Jogou aqui em 2014 e 2015, né? Pegou o período na Série A, se machucou na reta final, né? O time acabou sendo rebaixado, mas ele disputou até a 24ª rodada e no ano seguinte, já se recuperando de lesão, acabou não tendo tanta sequência assim na Série B. Depois voltou em 2017, aí sim ele teve um rendimento muito melhor naquele time do Luiz Carlos Vinck, depois com o Beto Campos. O Silvinho rodou, né? Jogou pelo Paraná, foi pro Japão e mais recentemente estava no CSA, deixou o clube alagoano, né, e agora sem clube acabou acertando com a equipe do Criciúma. Uma contratação que, no meu ponto de vista, acaba elevando o patamar do Criciúma na Série C do Campeonato Brasileiro. Isso porque o Silvinho, a gente já sabe da capacidade do Silvinho, principalmente acho que na segunda passagem o Silvinho mostrou mais virtudes do que ele mostrou na primeira. Em 2014 o Silvinho ele era puramente um velocista, né? Se você não desse campo pro Silvinho jogar, ele simplesmente era uma peça nula. Agora na segunda passagem, ele acabou sendo um jogador muito mais útil, um armador pelo lado do campo praticamente, ele não era mais aquele velocista, apesar de que uma jogada forte dele era exatamente tentar o drible, tentar a jogada em velocidade, mas ele já era um jogador muito mais cerebral, um jogador que tentava finalizar mais de longe, acabava pecando um pouco na tomada de decisão. Esse foi sempre um ponto que eu acho que foi meio falho na carreira dele, mas no ponto de vista técnico foi um jogador que acrescentou muito em 2017, numa campanha que foi irregular do Criciúma na Série B do Campeonato Brasileiro, mas que em determinado momento acabou sonhando até com o acesso, aí depois veio aquela demissão conturbada do Luiz Carlos Vinck, que até hoje muita gente contesta, e aí o time acabou não embalando mais para tentar conquistar um acesso. E aí a gente tem que parar para pensar o seguinte: o Silvinho é um jogador que tem mercado na Série B, se a gente for parar para pensar, só que ele já esgotou o limite de 7 partidas que ele tinha jogando pelo CSA, ou seja, o time alagoano dispensou ele, na Série B ele não poderia mais jogar. Série A, eu acho que já sobe demais o sarrafo pro Silvinho, talvez pegar um time ali de rabeira, uma Chapecoense, um Cuiabá da vida, talvez ele até teria espaço. Mas aí ele precisaria botar na balança, jogar num time de rabeira na Série A ou pegar um time de Série C, onde ele talvez vai ser mais influente, o time vá para brigar. Talvez tenha sido isso que ele tenha pensado ao vir para a equipe do Criciúma, onde ele, imagino eu, chega para ser titular, é um jogador que cabe ali pelo lado esquerdo, dá para imaginar, por exemplo, o Paulo Baier montando aquele setor ofensivo com o Dudu Figueiredo por dentro, Igor por um lado, Silvinho por outro e um homem mais à frente, o Luiz Paulo ou o Marcão, são os dois jogadores que ele tem à disposição. O Silvinho pode ser um 10, por exemplo, também, ele já fez isso ao longo da carreira, então se o Dudu Figueiredo não estiver agradando, ele pode jogar nessa posição, pode ser o camisa 10 do time. Se o Paulo Baier, porventura, acabar querendo mexer na formação, ter um time com 2 atacantes, né, um centroavante e um mais flutuando, o Silvinho pode ser esse cara que flutua também, pode até ser o 9, dependendo da plataforma de jogo, da proposta que o Baier acabar querendo fazer dentro da partida. Enfim, é um jogador que, no meu ponto de vista, chega para ser titular e para mudar o patamar da equipe do Criciúma. E que pode ter mais mexidas no elenco também. Eu vi até alguns questionamentos de gente falando, pô, mas o Silvinho tava vindo, não sei se precisava, o Criciúma tem muitas opções ali para aquele setor, até porque o Criciúma contratou recentemente o Maranhão, que tem entrado ao longo dos jogos, o Minho ainda nem estreou e é um jogador que pode fazer essa função, Felipe Matheus pode jogar aberto, tem jogado aberto inclusive, o Dudu Figueiredo joga aberto, tem o Igor, o Eduardo, que é volante, foi utilizado nessa função também, mas aí a gente pode pensar pela seguinte forma, né, a chegada do Silvinho, que é um jogador que no nível técnico elevado, há muitas opções que a gente tem dentro do Criciúma, pode indicar a saída de mais alguns jogadores. Por exemplo, o William Barros, né? Não é informação, é puro achismo, tá bom? Bom destacar isso. O William Barros começou o ano sendo aproveitado como centroavante, não agradou. Veio o Paulo Baier, tem utilizado ele mais pela beirada, uma função que o William Barros pode fazer também, mas que, convenhamos, nenhuma nem outra ele tá agradando. É um jogador que possivelmente o Criciúma possa querer descartar com a chegada do Silvinho. Enfim, é uma contratação bem interessante que, no meu ponto de vista, repito, eleva o patamar do Criciúma e que, se o Paulo Baier conseguir explorar bem, vai deixar o Criciúma mais forte e vai colocar como um dos candidatos, nesse primeiro momento, a passar de fase, que eu acho que o Criciúma não pode meter os pés pelas mãos, né, já querer ficar falando em acesso, sendo que tem uma próxima fase para chegar, e aí a próxima fase tem um regulamento diferente, né, que é um quadrangular, e aí você tem que se policiar para terminar em segundo lugar, muda um pouco o jeito de jogar, muda o jeito de encarar o campeonato.
Então acho que a chegada do Silvinho é importante para isso. O Criciúma eleva o patamar, começa a se colocar entre os candidatos à próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro, para aí sim poder pensar no acesso.